Hoje o vídeo é totalmente dedicado ao grupo Astro e os seus 10 anos. Um dos nomes mais queridos e respeitados do K-pop. Vamos revisitar a trajetória deles, seus marcos mais importantes, falar das subunits, relembrar conquistas, comentar sobre as músicas que mais marcaram o fandom e, claro, celebrar os 6 integrantes que construíram essa história com tanto amor e dedicação. Então, simbora nós! Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. Então vamos começar do começo, né? Desde o debut em 2016, o Astro sempre transmitiu uma imagem luminosa, positiva e acolhedora. Algo que se refletia tanto na personalidade dos membros, quanto nas músicas. E esse brilho fez com que eles criassem uma das relações mais bonitas entre artista e fandom. Mas antes de falar das conquistas e dos desafios do grupo, eu quero aprofundar um pouco mais sobre cada um dos 6 integrantes, porque cada um tem um papel muito claro na identidade do grupo. Começando pelo nosso líder, Jinjin. O Jinjin sempre foi a espinha dorsal do grupo. Como rapper, ele traz uma cadência muito própria, um flow calmo, leve, mas extremamente preciso. Como líder, é aquele que media conversas, resolve conflitos e entende o emocional de cada membro. E é maduro sem ser autoritário, gentil sem ser permissivo. Nos bastidores, era sempre o primeiro a oferecer apoio e no palco é aquele que passa confiança. Além disso, Jinjin sempre demonstrou um enorme interesse pela parte criativa, participando de composições e sendo uma figura muito respeitada dentro e fora do grupo. O segundo membro é o vocalista principal, MJ, mais conhecido como Happy Virus ou Vocal King. O MJ tem uma voz reconhecível imediatamente, firme, brilhante, afinada e extremamente versátil. Ele consegue ir do emocional ao cômico, do leve ao explosivo. O MJ também tem um background em teatro musical e isso se reflete na postura dele no palco. Ele é expressivo, expansivo e comunicativo. Ele é o grande gerador de energia do grupo, sempre animado, fazendo piadas e quebrando o gelo. É o tipo de pessoa que muda o clima de qualquer ambiente só de entrar. Agora falando sobre Chaonu, que é um dos maiores nomes da Coreia. Muitas pessoas conhecem o Chaonu pelos doramas, mas dentro do Astro, ele sempre foi muito mais do que o visual perfeito. Ele tem uma ética de trabalho admirável, é estudioso, dedicado, disciplinado e extremamente autocrítico. Como vocalista, ele evoluiu muito ao longo dos anos e como performer, sempre mostrava uma elegância clara, com movimentos limpos e presença magnética. Apesar daquele ar de príncipe, Chaonu sempre demonstrou muita sensibilidade, timidez e carinho pelos membros e pelos fãs. Seguindo para o nosso dançarino principal, Moonbin. Moonbin era pura arte. Ele tinha uma das presenças de palco mais fortes da terceira geração do K-pop. Ele era intenso, expressivo, técnico e imersivo. O tipo de artista que transforma qualquer performance em história. Mas além disso, ele tinha uma personalidade muito doce, protetora, brincalhona e muito generosa. Moonbin sempre demonstrou muito orgulho do Astro e muito amor pelos fãs. Sua perda deixou um vazio imenso, mas também deixou um legado enorme de luz, bondade e talento. Ele continua até hoje florescendo. O quinto integrante é Rocky, o canivete suíço do grupo. Rocky era, ao mesmo tempo, dançarino, coreógrafo, rapper, vocalista e produtor. Ele tinha uma criatividade inesgotável e era responsável por algumas das performances mais marcantes do grupo. Sua saída foi um grande choque, mas não apagou a sua importância na história do Astro. Rocky ajudou a construir a identidade musical do grupo e sempre deixou claro seu carinho pelos meninos e pelos fãs, tanto que aceitou participar de Stargraph. E por fim, o nosso maquinê, Sanha. Sanha é aquele membro que traz frescor, espontaneidade e humor. Mas ao mesmo tempo, ele é um vocalista extremamente competente, com um timbre suave e um alcance muito bonito.
É emocional, sensível e demonstra um cuidado enorme pelos outros membros. Ele cresceu muito artisticamente ao longo dos anos e se tornou uma figura essencial para o equilíbrio do grupo. Ele será para sempre o nosso Pitico. Esses 6 artistas juntos construíram algo que vai muito além da música. Construíram uma família. Eles têm uma dinâmica de apoio mútuo que sempre foi muito admirada pelos fãs. Agora vamos falar das subunits que foram extremamente importantes para mostrar as novas cores dentro do astro para além do violeta. A primeira foi Moonbin e Sunha, que trouxe uma marca, uma estética muito madura, intensa e cinematográfica. Eles apresentaram conceitos sofisticados, explorando sensualidade, mistério e temas mais densos. Não podemos nos esquecer de músicas marcantes, como Bad Idea, como Who, Madness, mostraram performances potentes e uma química artística impressionante. Cada comeback deles era tratado como um grande evento dentro do fandom. Segunda subunit foi Jinjin e Rocky, que se destacou pela leveza, criatividade e inovação. Jinjin e Rocky sempre tiveram uma sintonia incrível como performers, e isso resultou em um trabalho cheio de personalidade, com uma identidade musical colorida, ritmada e divertida. A unit explorou rap, pop alternativo e estilos mais experimentais, reforçando a versatilidade dos dois. E tivemos também uma terceira subunit mais recente, formada por Jinjin, NJ, conhecida pelos fãs como Zunizine. Eles lançaram o álbum Dice, que trouxe uma proposta divertida, energética e cheia de charme, muito alinhada com a personalidade e espontaneidade do NJ e a musicalidade versátil do Jinjin. Essa unit é muito querida justamente porque entrega uma vibe única, bem-humorada e carismática, ampliando ainda mais o espectro artístico do grupo. Agora vamos falar das 5 músicas mais populares e simbólicas do astro, aquelas que mais marcaram o público. Vamos começar por Crazy Sexy Cool, que é um dos maiores hits do grupo, com um conceito elegante e sensual que marcou muito a carreira deles. Bora falar agora de Blue Flame, que afinal de contas o Blue Flame é a cor mais quente, O azul daquela chama é a cor mais quente. É o símbolo da fase mais madura, tem uma performance intensa e uma coreografia icônica. Agora vamos falar a noite toda pelo telefone. Sim, estou falando de All Night, que com certeza é um dos maiores sucessos digitais do grupo e um dos MVs mais populares, nos quais eles estão ali como verdadeiros príncipes de cabelos em tons pastéis. Bora falar da animadíssima After Midnight, que marca aí um dos comebacks mais celebrados do grupo, especialmente pelos vocais limpos e pela atmosfera refrescante. Um verdadeiro hit do verão. Finalizar essa lista com One, que é uma música muito poderosa, energética, marcante e com um dos melhores refrões do grupo. E não podemos esquecer do rap mais rápido de Rocky.
Bom, sobre premiações, apesar dos desafios que o grupo enfrentou, o astro colecionou importantes reconhecimentos, incluindo o Seoul Music Awards, Asia Artist Awards, Soribada Best K Music Awards, The Fact Music Awards e inúmeros outros reconhecimentos, tanto de performance, quanto vindo do fandom, quanto do seu impacto na indústria do K-pop. E em todos os momentos de conquista, os membros sempre proferiram discursos emocionados, recheados de gratidão às Arohas, que sempre acreditaram no potencial deles e os apoiaram incondicionalmente. 무엇보다 우리 아로하 많이 기다렸죠? 빨리 1위 가수 팬 하게 해주고 싶었는데 너무 감사하고 앞으로 더 좋은 모습 보여드리는 아스트로 되겠습니다. 감사합니다. O que torna essas conquistas ainda mais significativas é que durante muitos anos o grupo enfrentou problemas estruturais e administrativos dentro da agência Fantagio. Passaram por momentos incertos, dificuldades contratuais e períodos de instabilidade em que os próprios membros precisaram sustentar o grupo emocionalmente. E essas dificuldades ainda continuam acontecendo. Além disso, a saída do Rock e, mais tarde, a tragédia envolvendo o Moonbin foram episódios que marcaram profundamente a história do grupo. Mas, mesmo assim, o astro seguiu sendo um exemplo de união, respeito e amor. E os momentos de luto pela morte do Moonbin se tornaram um pouco mais suaves com esse amor intenso entre o grupo e o fandom. E tudo isso ganhou ainda mais significado por causa do fandom mesmo, as Arohas. A palavra Aroha significa Astro Hearts All Fans. Mas ao longo dessa década, o significado virou algo ainda maior. Virou parceria, virou conforto, cura e companheirismo. A relação entre Astro e Aroha sempre foi uma via de mão dupla, cheia de carinho e gratidão. Hoje, enquanto Chaonu enfrenta uma polêmica fiscal e os outros membros do grupo seguem seus projetos solo, a conexão entre eles permanece firme. Eles continuam demonstrando apoio, respeito e admiração uns pelos outros, mesmo em caminhos temporariamente separados. E existe uma data que o fandom inteiro está aguardando ansiosamente, que é o dia 27 de janeiro de 2027. Quando o Chaonu finalizar o serviço militar, todos os membros finalmente poderão se reunir novamente, e isso acontecerá justamente perto de um momento muito especial, que vai ser aí a hora que o grupo vai completar 11 anos de existência. E quando esse reencontro acontecer, não será apenas um marco para o grupo, será um verdadeiro presente para todas as Arohas, que esteve com eles em cada etapa, em cada alegria, em cada dor, em cada vitória. Nós podemos reviver a união do grupo em Stargraph, mas queremos ter isso para sempre, porque o astro é diferente, o astro é especial. Dentro da indústria, o astro sempre recebeu elogios de outros idols e profissionais por um motivo muito claro. Eles são considerados artistas tecnicamente consistentes, extremamente trabalhadores e respeitosos. Grupos veteranos já destacaram a estabilidade vocal deles ao vivo e a precisão coreográfica e a impressionante química de palco que só um time muito alinhado consegue transmitir. Produtores costumam mencionar a disciplina de Chaonu, a musicalidade de Jinjin, a força performática do Moonbin, a versatilidade do Rock e o alcance brilhante do MJ, e a sensibilidade vocal do Sunha, como um conjunto raro de talentos que se complementam com naturalidade. Mas o ponto que mais diferencia o astro é algo que não se ensina, é a autenticidade. Eles sempre mantiveram uma identidade limpa, honesta, luminosa, sem tentar copiar tendências do mercado. O resultado é um grupo que não é só admirado pelos fãs, mas também pelos próprios colegas de profissão, que reconhecem no astro um exemplo de união, profissionalismo e arte feita com o coração. Astro é música, é história, é vínculo,
e é afeto. E enquanto existirem fãs que carregam esse amor no peito, o astro continuará vivo, brilhando e respirando. Essa é a minha homenagem ao meu grupo favorito, com carinho, respeito e saudade. 저희 각자의 자리에서 또 더 열심히 활동하면서 부하들과 더 자주 만나려고 할 테니까 많은 응원과 관심 부탁드리고요. Bom, agora que eu acabei a minha devida homenagem, eu vou apenas mostrar o que foi divulgado nas redes sociais, lembrando que o dia do 10º aniversário ainda não acabou, está apenas começando, né? Então, vou só mostrar aqui o que foi divulgado até agora, tá? E com relação a notícias, antes que vocês perguntem, Gabriela, tem notícia do astro? Olha só, eu já tinha avisado anteriormente e vou repetir. Essa semana eu vou ficar focada nas comemorações dos 10 anos do astro e no dia 25 de fevereiro tem o aniversário do Rock. Como eu havia prometido, vou fazer um vídeo sobre o Rock, mais especificamente sobre alguns meses antes dele sair da Fantágio, a sua saída da Fantágio e alguns meses depois. Vou pegar essa parte da história do Rock, né, para poder ser o foco do meu vídeo, tá? Vou fazer um vídeo de notícias? Vou, depois das comemorações, tá, gente? Então a gente vai ficar aí uns dias sem vídeo de notícias para a gente poder comemorar essas datas que são super importantes da forma mais devida, né? Então estou aqui no Instagram do Astro, uma comemoração tímida, eu diria, e não apenas uma comemoração tímida, como também somente com os 5 que a Fantágio considera, ou seja, como se o Rock nunca tivesse feito parte do grupo, tá? Então nós temos aqui Astro 10º aniversário, 10 anos juntos, caminhos diferentes, mas o mesmo coração. Aí todo mundo achou essa frase super profunda, super emocionante, né? Só que realmente muita gente ficou reclamando da ausência do Rock nas fotos, né? Como vocês podem ver aqui, nós temos fotos de todos eles, né? Tem aqui Sanha, Chaonu, Jinjin, MJ, tá todo mundo aqui devidamente representado. Incluindo fotos do Moonbin, tá? Tem Moonbin aqui, Moonbin aqui, Moonbin aqui. Então, o Moonbin ainda faz parte do Astro, mas o Rock nunca fez parte. Essa é a visão da Fantágio, tá? Mas assim, a gente esperava que por acaso, eles iam colocar o Rock em algum lugar? Não, até porque, gente, a Fantágio não colocou o Rock em mais nada depois que o Rock saiu. Do dia seguinte que o Rock saiu pra frente, é como se o Rock tivesse morrido. Porque até o Moonbin, que faleceu, tá aqui. Mas o Rock é como se o Rock nunca tivesse existido na vida. Então, gente, assim, é desrespeitoso? Mas eu não esperava diferente. Se vocês esperavam que tivesse alguma coisa do Rock esse ano, sabendo de todo aquele rolê da revista Hit Magazine, né, da Hit Magazine, que a Fantásia pediu pra Hit Magazine tirar o Rock de tudo que tava na matéria, das fotos, de tudo. Tanto que até saiu errado, né? Saiu que o Astro são 5 membros. Sempre foi 5 membros. Originalmente tinha 5 membros. Até saiu essa informação errada, né? Então, assim, não dá pra esperar outra coisa da Fantágio, né? Bom, o Jinjin é o líder e, pelo menos até agora, né, que é a hora que eu tô gravando o vídeo, ele foi o único que postou alguma coisa nas suas redes sociais, tá? Então ele postou aqui uns stories, mostrando aqui uma constelação e falando, 10º aniversário, essas são as nossas estrelas, né? Nós somos estrelas já há 10 anos, alguma coisa nesse sentido, né? E ainda postou a música Like Stars. E aqui ele também colocou essa arte dos 10 anos que a Fantágio fez e escreveu o seguinte aqui na legenda, né? 10 anos do Astro e Aroha. Muito obrigado por sempre prever o Astro e eu serei uma pessoa que trabalha duro de maneiras diferentes. Obrigado e amo-te muito. Então, gente, é isso, né? A gente tem que agradecer aqui ao nosso querido líder e não apenas ao querido líder, como os 6, né? Os 6 que tanto fizeram, que tanto sofreram, que tanto conquistaram, que tanto brilharam nesses últimos 10 anos, né? 10 anos que parecem 20 pra mim, assim. Porque eu vivi de 2018 pra cá,
tudo o que o Astro viveu, todos os percalços, todos os problemas, todas as perdas, enfim. E eles se mostraram até hoje, como eu falei anteriormente, um grupo muito resistente, né? Um grupo que ainda persiste, né? E eu acho isso extremamente lindo, assim. Realmente, o Astro tem uma história muito bonita mesmo. Aproveitando que eu tô no Instagram, vou ver aqui a última postagem de Sanha. Ele que postou aqui um carrossel de fotos, super fofo, com uma boina assim, family first, né? Tipo, família primeiro. E, pelo visto, ele tá num restaurante comendo, né? Tá segurando aqui uma garrafa d'água. Pensativo, Sanha? Cansado? O que tá se passando nessa sua cabecinha? Me responda. A pessoa tá com frio, né? Ele tá com uma carinha assim de entediado, né? De cansado. Mas enfim, Sanha, eu sei que essa fase tem sido muito complicada pra vocês, mas vocês, mais uma vez, vão conseguir superar todas essas dificuldades e saírem vitoriosos, saírem de forma brilhante dessa situação. Bom, o MJ usou o Weverse para falar, é o 10º aniversário do Astro com as Arohas. Muito obrigado, do fundo do meu coração, eu amo vocês. Super fofo. E aí, ele começa a pedir desculpas, porque ele falou que nessa data ele gostaria de estar mais próximo das Arohas, de encontrar com as Arohas pessoalmente. E aí, ele pede várias desculpas e depois agradece pela compreensão das Arohas, né? Eu acredito que essa desculpa aqui não é apenas estar presente, como do tipo assim, queria que tivesse um fan meeting do Astro com as Arohas nessa data. Eu acho que não é isso. Eu acho que eles queriam soltar uma música, de repente, como foi o Twilight, como foi o Circles. Eu acho que ele quis dizer isso, sabe? Uma comemoração que realmente fosse à altura dos 10 anos e não está sendo. Eu acho que a desculpa aqui do MJ é basicamente sobre isso. E aí ele fala que, nesse momento ainda de agradecimento às Arohas, né, por tudo que as Arohas fizeram pro grupo durante todos esses anos, ele fala que tá chorando, né, mas que são lágrimas de alegria, né, lágrimas boas, né, então nós aqui, MJ, que somos super gratas por tudo que vocês fizeram até hoje. Temos uma voz aqui, uma mensagem de voz do MJ. Obviamente eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, mas vamos escutar a vozinha aqui do MJ. É só uma mensagem de 11 segundos. 너무 고맙고 잘 자고 앞으로도 잘 부탁해. Muito fofinho, né? Parece que ele tá sussurrando assim pelo celular, né? Ai, gente, MJ, maravilhoso. Jinjin também se pronunciou através do Weverse, falando feliz aniversário de 10 anos, muito obrigado do fundo do meu coração, vamos ser felizes, né? Super fofos. E o Jinjin mencionou a síndrome do Chaonu, ou a doença do Chaonu, que ele nunca é capaz de acreditar que aquilo que tá acontecendo seja verdade. Ele é sempre muito, assim, deslumbrado, né? Então, ele falou que realmente sente muita falta das Arohas, né? Vou mostrar aqui a mensagem pra vocês. Aí ele, nossa, é tão esquisito comemorar o 10º aniversário. Eu simplesmente não estou acreditando. Eu estou com a doença do Chaonu. Eu sinto muito a falta de vocês, Aroha e de todos os membros também. Ele tá escrito aqui, você finalmente pegou a doença do Chaonu. a síndrome de Chaonu, né? Que ele sempre acha que o que tá acontecendo não é verdade. Então o Jinjin continuou falando, né? Como eu posso fazer você feliz? Isso é o que eu estou pensando, né? Porque perguntaram pra ele o que ele estava pensando no dia de hoje, né? Então ele fala assim, então eu somente penso em como eu deveria preparar alguma coisa pra vocês o mais breve possível. Ou seja, eu acho que ele tá correndo ali contra o tempo pra poder acabar, né, as canções que ele falou, que ele tanto fala que tá preparando pra gente, né? Pra poder lançar o quanto antes. Acho que ele tá se sentindo, assim, ansioso, né, com relação a isso. E aí ele se desculpa, agradece, diz que ama, pede pra galera esperar mais um pouquinho, porque ele tá fazendo o máximo dele pra poder fazer essas músicas logo, pra poder lançar logo. Então é basicamente isso. Jin, a gente tá esperando você de forma muito paciente. A gente tá curioso pra saber do que se trata aí o seu álbum novo, as suas músicas novas. A gente tá super curioso pra saber. Mas leve o tempo que for, porque a gente sabe que você é um ótimo artista, você não se contenta com pouco, você é perfeccionista, você é um ótimo produtor, um ótimo rapper, um ótimo letrista, compositor, um ótimo cantor também. Então, assim, a gente sabe de todo o seu esforço e a gente tem certeza de que vão ser músicas muito bem sucedidas.
Bora aproveitar e falar do irmão do Chaoru. Eu tenho falado bastante dele aqui no canal, né? Então, gente, nós temos aqui um novo story que fala de Red Queen Effect. Eu vou explicar aqui do que se trata isso, tá? Bom, traduzindo o que está no story do Lee Dong-wi, ele fala o seguinte: efeito rainha vermelha. Como o ambiente ao redor está em constante mudança, você precisa se esforçar continuamente para se manter no mesmo lugar e seguir em frente. O princípio de que você deve correr 2 vezes mais rápido do que os outros, justamente para poder estar sempre um passo à frente dos outros, né? É meio isso o que ele escreveu aqui. Mas, na verdade, ele está falando do efeito rainha vermelha. Isso, na verdade, é uma teoria que existe na área da tecnologia, né? Já que ele é um desenvolvedor de plataformas de IA, então faz muito sentido ele falar numa teoria da área do desenvolvimento, da área da TI mesmo, da área de IA, né? Que é esse efeito rainha vermelha, e eu vou explicar qual é esse conceito. Eu vim buscar aqui num artigo científico o que significava o efeito da rainha vermelha, e aqui explica muito bem. Bom, o efeito da rainha vermelha refere-se à crescente pressão para se adaptar mais rapidamente apenas para sobreviver. Gente, isso aqui não serve só para a área do desenvolvimento tecnológico, né? Mas também para a área do K-pop, porque se você não correr de forma acelerada, você vai ficar para trás nas tendências que sempre estão em constante movimento, em constante mudança no mundo do K-pop. Então, isso aqui também serve para grupos de K-pop, né? Então, essa coisa de você estar sempre sendo pressionado a se adaptar mais rapidamente para poder sobreviver é impulsionado por um aumento no ritmo evolutivo das soluções tecnológicas rivais, ou seja, você tem que meio que prever o que vai virar tendência, e todos os seus concorrentes vão fazer, ou que todos os outros grupos de K-pop vão fazer, para você estar meio que um passo à frente deles e acabar se destacando, de certa forma. Trata-se de uma ideia evolucionista para explicar a coevolução de plataformas concorrentes, ou seja, isso aqui sendo aplicado ao K-pop é justamente explicar a coevolução de grupos diferentes, de grupos que sejam concorrentes, né? E também trata-se do declínio daquelas que não se adaptam com rapidez suficiente em relação aos seus rivais. O que acontece com os grupos em declínio? Desbande, né? Então, ou você se adapta à indústria e sempre tenta correr atrás do prejuízo e tenta sempre estar à frente dos outros, ou você simplesmente vai morrer no meio do caminho, né? E essa teoria aqui, ela se baseia na anedota de Lewis Carroll em Alice através do espelho, onde 2 personagens, Alice e a Rainha Vermelha, corriam constantemente, mas permaneciam no mesmo lugar, uma em relação à outra. Em mercados de plataformas, isso significa que para sobreviver, uma solução tecnológica precisa evoluir mais rapidamente apenas para poder acompanhar a velocidade de evolução das soluções concorrentes, porque as soluções tecnológicas evoluem de uma maneira muito rápida, assim como os grupos de K-pop vivem nascendo e morrendo o tempo todo, mudando as tendências, mudando a forma de se comunicar com o público, mudando a forma de fazer MVs, as coisas estão em constante evolução, certo? Se o ritmo de adaptação de uma solução concorrente aumenta, isso exerce uma pressão ainda muito maior sobre seus rivais, para que você aumente o seu ritmo de adaptação. Apenas para você se manter no jogo, apenas para você se manter na indústria do K-pop. Também, tô falando dos dois ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que dá para fazer um paralelo bom aqui. A consequência do efeito da Rainha Vermelha é que quanto mais uma plataforma rival tenta ultrapassar a plataforma dominante, mais para trás ela parece ficar. É fácil não perceber a nuance de que o próprio padrão está aumentando. Ou seja, uma dificuldade que o BTS sentiu nesse comeback deles foi de superar o que eles já tinham feito. Porque eles já são considerados o máximo do máximo, o top do top. Então, como ser mais foda do que você já é? O que estava acontecendo com o Nunu, antes dele dar uma desacelerada, antes dele dar uma parada, quando ele entrou no exército, é que eu acho que ele estava sentindo muita pressão por ser o top dos tops, em termos de ser modelo, em termos de ser o ator que mais tem seguidores no Instagram. Ele estava sentindo essa pressão, né? E a gente vê que essa pressão, quando ele ficou tipo 1 ano e meio ou 2 anos em luto do Moonbin, né? Tava fazendo mal a ele, de certa forma, né? E assim, é isso, né? Você tem que se adaptar àquilo ali, mesmo você estando podre por dentro, tipo assim, super depressivo, super triste, você tem que estar se mostrando sempre aquele sorriso falso, fingindo que tá tudo bem, né? Quando não tá. Então, assim, realmente ele sofria muitas pressões de todos os lados,
E teve que fingir que tava tudo bem, até que ele falou assim, não, quer saber? Tô cansado de tudo isso, vou fazer o Elsie. E pronto, o Elsie foi o ato de rebeldia dele, né? Justamente porque, cacete, eu já sou o top do top. O que vocês querem mais de mim? Eu já perdi um amigo, já aconteceram diversos problemas na minha agência. O que mais vocês querem de mim? Vocês exigem uma perfeição que eu não tenho, eu também tenho defeitos. Olha aqui os meus defeitos. Esses aqui são os meus defeitos. Ele teve que mostrar, desenhar, né, cantar, para que as pessoas entendam que toda essa pressão faz mal aos idols. E faz mal mesmo, tá? E é por isso, por essa pressão sofrida por todos os lados, que o Idol quer sempre estar à frente dessas novas tecnologias para poder, de fato, desenvolver uma tecnologia foda para proteger esses idols que sofrem essas pressões e principalmente hate, né? Aquelas coisas ruins que a gente sabe que rola, né? Então, para concluir, a teoria aqui é o seguinte. É fácil não perceber a nuance de que o próprio padrão está aumentando. A intensificação dos esforços de uma plataforma rival para se destacar leva à intensificação dos esforços das rivais, elevando gradualmente o padrão para todas elas. E é sempre isso aqui, quando se eleva muito, né, quando se eleva gradualmente o padrão de toda a indústria, você vai encontrando novas gerações. É isso que divide uma geração da outra, de gerações diferentes do K-pop. É isso que diferencia uma geração da outra de um telefone celular. Vocês entendem que eles já até na hora de explicar como que é a evolução do K-pop, eles botam geração? Porque esse termo geração é o que a gente fala até também na tecnologia. Ah, são tecnologia de última geração. São grupos da última geração. Ou seja, até os termos tecnológicos do K-pop são iguais. Para vocês verem como é que o efeito da Rainha Vermelha, ele acontece nas duas indústrias. Então, gente, ele não estava só falando da IA que ele está desenvolvendo, ele também está falando da indústria do K-pop. Porque tudo que ele fala, gente, é referente a Chaeonu. Não sei se vocês perceberam, mas assim, é isso. Para a próxima comemoração é o aniversário do Rock, então aguardem aí que eu vou fazer esse vídeo. E eu vou ficando por aqui, surpreendida comigo mesma de que em nenhum momento eu chorei. Eu achei que fosse chorar, mas eu não chorei. Porque, enfim, eu acho que eu já chorei muito esse último mês por causa daquela avalanche de hate em cima do Nunu, né? A gente tá vivendo muito isso, assim, de forma intensa. Eu tenho estado muito estressada também por conta disso. Eu acredito que todas as Arohas estão se sentindo dessa forma, mas é isso, né? O Astro é uma coisa assim tão maravilhosa que eles conseguem sobreviver a todos esses percalços, a todos esses desafios e estão aqui até hoje firmes e fortes. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo, deixem a sua mensagem aí de congratulações a esse grupo tão amado. Vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau. 하나, 둘, 셋. 오! 우리 새로운 마카 만들었다.